surgiu com a minha prática. Pode passar. Porque antes de eu chegar para saber, eu trabalhei numa creche onde eu ouvia falar sobre o Fernando Hernandes e a conceituada Madalena. E aí eu fui me aprofundar e eles que fundamentaram a minha pesquisa, a Patrícia Corsino, Fernando Hernandes, a Madalena e a Maria Carmen Parmano. E durante esse processo assim, de pesquisa, eu pude vivenciar, assim, antes de mais nada, eu tive o primeiro contato com o projeto, eu nunca tinha ouvido falar. Foi numa creche que era até vinculada para saber e infelizmente fechou ao contrário. Do pouco público que tinha na comunidade e... Não, falar, se eu vou ficar enrolada. Então, aí eu peguei essa vivência que eu tive enquanto educadora também, eu me refiz, me compus enquanto educadora e fiquei pensando, nossa, como que em uma coisa tão assim, a princípio tão singela, aí eu podia ampliar tanto os meus conhecimentos com os meus alunos. Pode mudar. E aí eu comecei a falar sobre o projeto, estudar e percebi que para se elaborar um projeto tem alguns momentos que a gente tem que pensar, que é o tema, público-alvo, porque a gente tem que pensar para quem a gente vai fazer, inclusive a Jaina frisava isso muito na sua aula. A duração que não tem tempo determinado, mas a gente tem que ter uma perspectiva de tempo para não fugir do contexto. A questão problema que parte geralmente do grupo, mas assim, não necessariamente, como a gente reviu até ontem na aula da Rafa, a minha primeira turma foi berçário, então assim, eu achava que não dava, e aí pelo observar das crianças e assim, da corporalidade que eles tinham, eu fui vendo que era possível trabalhar. E os objetivos que eu pretendo alcançar, e a minha pesquisa, na verdade, eu fui flechada por esse primeiro momento do projeto, no entanto, eu relatei muito na minha monografia como na escola que atualmente eu trabalho, o projeto funciona, que apesar de ser dado de uma maneira totalmente diferente da minha primeira experiência, tem os mesmos momentos, as mesmas etapas. Algumas com mais ênfase, outras com menos, mas todas essas etapas existem. Que são os objetivos, as etapas previstas, que a gente viu que é a elaboração da rede de antecipatórios, os recursos de cada disciplina, porque não adianta você planejar uma aula mirabolante e não estar compatível com a idade, o espaço que você tem, enfim. A avaliação que é feita, assim como na metodologia de Madalena, continuamente, a todo momento, e é muito importante porque você, na avaliação, você consegue ter um planejamento flexível ao mesmo tempo que você está ali avaliando, você está se avaliando, avaliando os alunos, avaliando o grupo, tudo no mesmo momento. A culminância, que a princípio eu achava que era só um passeio, e aí após aulas da Rafa e um pouco de estudo, eu vi que não era só, não se limitava a isso, que ia muito mais além. Inclusive o portfólio, que é o que a gente registra todo o processo, é muito mais importante, é muito mais significativo para a gente, enquanto educador, para as crianças, para os pais, para a comunidade escolar em si, do que um simples passeio, que às vezes o pai vai falar, vai para o zoológico, vai no corpo de bombeiro, mas qual o significado? Mesmo estando com a participação desse projeto. E as referências, porque a partir das referências, além de você ter o que nós estamos praticando aqui hoje, agora, nesse exato momento, que é a fundamentação, ele lhe permite você voltar um pouco para estudar e dar continuidade, caso seja o interesse do grupo, a dar surgir um novo projeto e você não ficar tão desorientado, tão perdida. E a questão de pesquisar, né? Que a gente, enquanto professor, sempre faz o tempo todo. Bom, a conclusão que eu cheguei, que a minha maior questão era a interdisciplinaridade, em que momento ela acontece. Porque tudo tem um momento. Eu aprendi, através dos estudos, da minha prática, da minha reflexão, e até do que a gente vivencia aqui durante esses 3 anos, que ela se dá a todo momento, não tem um momento determinado.
que ela se dá através do que eu estou fazendo aqui, falando, do que você está pensando, do que o outro está agindo, do que o outro está interferindo, e assim vai a construção da interdisciplinaridade. Com isso, a gente explora várias linguagens. Eu posso estar aqui falando sobre projeto, um está pensando, trabalhar projeto com matemática, o outro com artes, e assim vai. Assim como nós tivemos a oportunidade de ser fechados durante todos os 3 anos do Pra Saber. E uma coisa que muito me chamou a atenção foi a relação dialógica, que o professor e o aluno eles estabelecem um diálogo, e com isso vem a construção do vínculo, que eu acho que é um dos focos mais importantes da educação infantil, precisa se dividir. Se você não está vinculado à turma que você trabalha, você não tem tudo, você não pertence. E o registro é reflexivo, porque com o registro você constrói o planejamento, e à medida que você vai refletindo sobre a sua prática, sobre o outro, você vai amadurecendo, você vai se preparando para o mundo e a vivência que ele te propõe. Eu quero agradecer toda a turma, porque na verdade o projeto maior que eu vivi em toda a minha vida foi o Pra Saber. Eu aprendi muito com vocês. Eu já relatei várias vezes assim, que eu achava que nós íamos chegar nessa reta final, não se constituir enquanto grupo. E eu vejo que estamos aqui, um grupo muito maluco, muito singular, mas estamos todas aqui, cada uma com sua singularidade, seus respeitos, seus conceitos, enfim. Então eu agradeço por ter a presença de vocês durante 3 anos e que se prolongue. De que forma, não sei, mas que se prolongue. Obrigada.